Muito bem, nicho lucrativo, como ser o número um do mercado e fazer um caminhão de dinheiro a partir da decisão zero. Certo? Fique comigo que você vai entender como que funciona a escolha de um nicho lucrativo através desse esquema aqui e outras cositas más que eu tenho preparado para você nesse vídeo, a começar pela questão da decisão zero. Se você acompanha meus vídeos aqui no YouTube, você provavelmente já me viu falando sobre isso. O nicho, a definição do seu nicho faz parte da decisão zero, que é a definição do mercado no qual você está inserido, certo? Temos o mercado e temos o nicho. O nicho faz parte do mercado. Então, quando você escolhe o nicho, você estará escolhendo o mercado necessariamente. Então, dá para você imaginar o mercado justamente como um mercadão municipal, sabe? Eu não sei aí como que é na sua cidade, como que é na sua região, mas aqui no interior de São Paulo isso é bastante comum de ter aquele mercadão clássico, né, da cidade, onde ali tem um grupo de lojinhas, barraquinhas, né, de comerciantes vendendo cada qual o seu negócio. Então o nicho, ele é como se fosse uma barraca de leite. E aí vai ter um outro nicho que é a barraca de doces, e tem a barraca de hortaliças, e a barraca de frutas, e assim sucessivamente. Então, nesse grande mercado de comida, existem esses nichos diferentes, né? Então, esse é um jeito de ver. A decisão zero que você toma no seu negócio, ela é importante, né? A escolha do nicho, a escolha do mercado, ela é importante. Porque tudo que vem depois, todas as outras decisões, desde as mais banais, como a cor da página, do botão da página de vendas, como o conteúdo que você vai fazer, enfim, todas as outras decisões que você toma na sua vida profissional, elas têm um peso, ou melhor, elas são influenciadas pela decisão zero. Se você errar na decisão zero, se você tomar uma decisão equivocada, todo o resto estará comprometido. Por isso faz sentido você prestar atenção nesse conteúdo, que de alguma forma é batido, mas eu quero trazer uma visão nova, né, diferente, para que você finalmente consiga escolher o seu nicho. Porque eu não acredito que você é seu nicho. Eu não acredito nessa abordagem. Quem me acompanha já deve ter visto este vídeo aqui, onde eu falo para você tomar muito cuidado com essa abordagem. Então, eu não sigo essa linha de pensamento de que você é seu nicho. Eu acho que para 99,9% das pessoas, essa abordagem não funciona. O melhor é definitivamente escolher um nicho. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui para o nosso interseção aqui de círculos, né, de áreas. A gente consegue compreender a escolha dos nichos através desse conceito dos 3 círculos, certo? A gente tem 3 círculos. O primeiro círculo é o que você ama, certo? Existe aí um universo de coisas, né, de assuntos, de temas, de habilidades, né, de problemas que você gosta. Que você, passa horas e mais horas dentro desse assunto e não fica incomodado, não fica entediado e tudo mais. Existe o outro círculo, que é o que você é bom, certo? Então, tem algumas habilidades, alguns assuntos que você adora, mas você não é bom. Por exemplo, no meu caso, futebol. Eu amo futebol, adoro ver futebol, mas eu não sou bom em futebol. Né? Razoável ali. Então, você percebe? Isso, né? Estou falando num assunto de hobby, mas o mesmo se aplica para o mundo profissional, né? Para a sua atividade profissional. Da mesma forma, temos aqui o terceiro círculo, o que paga bem. Certo? Então, existe um conjunto de assuntos que é melhor remunerado do que outros conjuntos. Há problemas que as pessoas estão vamos dizer assim, inclinadas a gastar mais dinheiro e outros problemas que as pessoas não querem gastar dinheiro. Qual é o nicho ideal? O nicho ideal é a interseção dos 3 círculos. O que você ama, o que você é bom, o que paga bem. Certo? Então, aqui, como que você define qual que é o seu nicho ideal? É você entender a lista de coisas que você ama, a lista de coisas que você é bom, a lista de coisas que paga bem. Que você conhece que paga bem. Então aqui exige um pouquinho de visão de mercado. Se você não tem essa visão de mercado, considere entrar na minha comunidade conteúdo.org, porque você vai receber uma mentoria individual comigo ao entrar na comunidade, e lá eu posso te ajudar nessa leitura, caso isso seja um problema para você. O ponto é, uma vez que você tem essas 3 listas, você vai ver qual é os itens em comum nessas 3 listas. É isso que significa a interseção. Né? Então, ao fazer esse exercício, o nicho ideal vai aparecer na sua frente. E, veja, se por algum motivo você não consegue encontrar essa interseção, né, encontrar um item que está nas 3 áreas, né, nos 3 círculos, qual que você deve priorizar? O que paga bem? O que você ama? O que você é bom? Qual que você acha? Vou te dizer, o que você ama, na minha opinião, não deveria ser o priorizado. E da mesma forma, o que paga bem também não deveria ser priorizado. Eu acho que a prioridade deveria ser o que você é bom.
Porque se você for realmente muito bom, você tem uma alta chance de reequilibrar a falta de boas remunerações com a sua própria habilidade. O que eu quero dizer? Se você é realmente bom, por exemplo, jogando bola, imaginando aqui nesse caso que jogar bola não pagasse bem, né, você conseguiria puxar para cima essa falta de monetização porque você é muito bom nesse assunto que tem demanda, né, que existe, ele só não paga bem. Percebe? Então, o que eu instruo, né, os meus mentorados, os meus clientes é sempre se concentrar, sempre priorizar o que você é bom. Você precisa entender sobre o que você é bom. Né? O que paga bem tem essa visão mercadológica. O menos importante, na minha opinião, é o que você ama. É duro, mas é verdade. Né? Eu acho que você deveria deixar como o menos importante de fato. Né? Para ser assim, um olhar frio, né, de negócios, mas, cara, funciona. Né? E no fim das contas é trabalho, né? Mesmo que você ame a parada, uma hora que você vai começar a trabalhar com isso, já vai perdendo o encanto, você já vai ficando um pouco entediado, coisas do gênero. Né? Faz parte, né, do negócio. Então, se concentre nessa interseção de círculos. Aí, para te dar um exemplo, por exemplo, um exemplo do que eu vivi lá em 2019, né, com o projeto das mais de 100 lives que eu fiz no Instagram. Naquela época. Naquela época, eu estava ensaiando começar a levar o meu Instagram a sério. Eu tinha outros projetos, né, que não envolvia minha marca pessoal, eu não aparecia. Eu estava começando a ensaiar a profissionalização da minha marca pessoal, né, vamos dizer assim. E aí eu decidi fazer 100 lives. Maluquice do caralho. E aí, se a gente for analisar sobre essa ótica aqui, veja só. Fazer lives. Eu fazia as lives sobre livros, né? E por muito tempo ficou disponível aqui no YouTube, mas eu resolvi deixar como não listado porque eu achei que estava impactando o meu canal. Enfim, analisando esse projeto de fazer lives, pô, certamente eu amava isso. Eu adoro ler, né? Eu gosto de ler livros. E as lives eram basicamente o quê? Eram a minha opinião sobre o capítulo que eu tinha acabado de ler, de livros específicos de marketing, negócios, produtividade, coisas do gênero. Então eu pegava, sentava às 6 horas da manhã, lia um capítulo, às 9 da manhã eu ia lá e fazia uma live de 15, 20, 30 minutos às vezes, resumindo aquele capítulo que eu tinha acabado de ler. Eu amava essa parada. Eu gostava disso. Eu era bom? Não. Ali depois da 100ª live, porra, eu já estava bem melhor. Mas eu comecei também como um exercício para treinar falar de frente para a câmera, né, ao vivo, no Instagram, sem muita preparação. Né? Porque eu tinha acabado de ler o conteúdo e eu ia lá e falava, cara, foi isso aqui que eu interpretei, isso aqui que eu tenho para trazer para você. Né? E paga bem? Cara, o mercado assim, tipo, de livros, o mercado de livros não paga muito bem no geral, né? Tipo, não se ganha dinheiro com a venda do livro. E os livros não eram meus. Então, assim, não tinha um meio muito óbvio, muito bem validado para eu monetizar aquilo ali que eu estava fazendo. Então, você vê, uma péssima iniciativa, né? O projeto não funcionou, não havia um posicionamento muito claro, e parte do fracasso desse projeto, apesar de ter sido uma boa experiência, no final não me arrependo de ter feito, até porque me rende boas histórias, né? Quem é capaz de fazer mais de 100 lives? Foram, acho que 130 lives em sequência, né? Por 7 ou 6 livros que eu passei. Quem é capaz de fazer essa merda? Né? Quem tem essa história para contar? Poucas pessoas. Então eu posso te contar isso porque eu fiz de fato. E eu tenho registro, né? Então, mas assim, foi um projeto fracassado do ponto de vista de negócios. Né? Isso certamente foi. Então, pô, se eu tivesse essa visão, se eu tivesse parado para pensar nisso, eu poderia ter tido um resultado diferente, né? Ou embalado isso tudo de uma forma diferente. Então, para a gente fechar, é importante, né, como eu falei, visualizar o nicho dentro do mercado. E aí existem 3 grandes mercados, né? Você já deve ter me visto falando sobre isso em outros vídeos, que é o mercado do dinheiro, da saúde e de relacionamentos ou desenvolvimento pessoal. Né? Aí depende do autor, ele coloca isso de uma forma diferente. Mas tem 3 grandes mercados clássicos que as pessoas estão mais inclinadas a gastar dinheiro, sobretudo com informação. Né? Então, para quem vende informação, consultoria, mentoria, cursos, etc., esses são os 3 grandes mercados. Que a pessoa gasta dinheiro para ter mais dinheiro, para ter mais saúde, ou para melhorar os relacionamentos, ou melhorar a si mesmo, ali de um ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Né? Então, aqui o desenvolvimento pessoal talvez nem seja o melhor uso do termo, né? Mas relacionamentos com certeza é uma boa definição aqui. O ponto é, para chegarmos no nicho, o que alguns autores sugerem é fazer o seguinte: mercado, aí você tem um submercado,
você tem um nicho e aí você vai ter um subnicho. E o seu fator de diferenciação, ele não está no nicho, ele não está no submercado, ele não está no mercado, ele está no subnicho. Aqui está o seu fator de diferenciação. É aqui que você consegue ser o primeiro do mercado, por assim dizer. Porque você tem a chance de ser o primeiro quando você é o único. Então, tudo bem. Se a gente for mais cri-cri aqui com as palavras que estamos usando, você não vai ser o primeiro do mercado, vai ser o primeiro do subnicho, né, que você mesmo criou. Então, qual que é o exemplo que a gente tem? Eu posso te dar o meu próprio exemplo de quando eu comecei lá atrás a posicionar minha marca pessoal no Instagram e tudo mais. Qual que era o mercado? Era o mercado do dinheiro. Qual que era o submercado? Era o marketing digital. Certo? Porque, você veja, tem inúmeras formas de fazer dinheiro. Pode ser investimentos. Investimentos é um submercado do mercado do dinheiro. Percebe? Então, o submercado que eu escolhi foi marketing digital. E aí a gente tinha um nicho. Marketing de conteúdo. Certo? Dentro do marketing digital, existem inúmeras formas de fazer dinheiro. Tem o marketing de conteúdo, mas tem também copywriting, tem, sei lá, tráfego pago e uma caralhada de coisa. Né? Tem, sei lá, venda de produtos no Mercado Livre, né? Tem uma série de coisas. Só que aí dentro do marketing de conteúdo, como que eu busquei me diferenciar? Com fórmulas para criar conteúdo. Na época, ninguém falava sobre isso, 2020. E toda a minha comunicação foi pautada em cima disso, o meu curso foi pautado em cima disso. Então, dessa maneira, eu consigo entrar no mercado do dinheiro, entrar num submercado interessante, né? E dentro de um nicho específico, me posicionar muito bem com esse subnicho, fórmulas para criar conteúdo. Então, dessa maneira, a gente tem a definição do nicho. E aí, quando você vê, né, aqui o nicho, aqui no caso, marketing de conteúdo, como que isso se aplica aqui para mim? Pô, era um negócio que eu sempre gostei, é um negócio que eu me tornei bom pela insistência, por fazer isso muitas vezes, e é um negócio que paga bem, porque está diretamente relacionado com a capacidade das pessoas gerarem demanda para os seus negócios. É isso, para isso que serve a criação de conteúdo, certo? Então, ele é a união desses três pontos. Então, dessa maneira, você pode fazer o mesmo aí no seu caso, né? Você pode observar, né? E quais são as coisas que você ama, que você é bom, que paga bem. E assim, você vai achar o seu nicho ideal rapidamente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, tem muito mais aqui para você nesse canal. Fique à vontade para curtir, se inscrever, comentar, né? Deixar uma mensagem aí de apoio, de ódio também pode ser, se quiser. E se quiser saber mais, conteúdo.org, link tá na descrição desse